A história do corpo seco começa em uma pequena cidade do interior de São Paulo, onde vivia um jovem chamado Felipe. Ele era conhecido por sua vida desregrada, sempre se envolvendo em festas, bebida e brigas. A sua família, de classe alta, estava envergonhada de seu comportamento, especialmente sua mãe, que tentava de todas as formas ajudá-lo a mudar. Felipe, no entanto, ignorava os conselhos da mãe e continuava a levar uma vida de excessos. Ele frequentemente maltratava sua mãe e a fazia passar vergonha na frente dos vizinhos. Com o tempo, ele contraiu uma doença misteriosa que o deixou cada vez mais debilitado. À medida que a doença avançava, Felipe foi se transformando em uma sombra do que era. Seu corpo definhou e ele se tornou irreconhecível. Sua família decidiu isolá-lo em uma casa afastada da cidade, onde apenas sua mãe tinha acesso. Ela ainda tentava cuidar dele, mas Felipe estava tão consumido pela doença e pela amargura que se tornará agressivo e hostil. Os vizinhos começaram a ouvir rumores sobre o estado de Felipe e muitos acreditavam que ele havia sido amaldiçoado por suas ações. As pessoas diziam que ele havia feito um pacto com forças obscuras e que agora estava pagando por isso. Certa noite, enquanto sua mãe tentava confortá-lo, Felipe teve um acesso de raiva e a expulsou da casa. Ele ficou sozinho em seu quarto escuro, cercado por sombras que pareciam dançar ao seu redor. Naquela noite, ele teve uma visão aterrorizante e viu sua vida refletida em um espelho quebrado, todas as suas más ações voltando para assombrá-lo. Desesperado e sem saber o que fazer, Felipe começou a gritar por ajuda. Mas não havia ninguém para ouvi-lo. Foi então que ele teve um colapso e morreu sozinho em seu quarto. Após sua morte, o corpo de Felipe foi deixado na casa por dias. Quando finalmente foi encontrado pela polícia, o estado do corpo era horrendo, não havia sinais de decomposição, mas sim um aspecto ressecado e cadavérico. A história rapidamente se espalhou pela cidade. Felipe havia se tornado o corpo seco, um ser amaldiçoado a vagar eternamente entre os vivos. Os moradores começaram a relatar avistamentos do corpo seco perambulando pelas ruas à noite. Diziam que ele aparecia como uma figura esquelética com cabelos longos e desgrenhados, sempre à procura de vítimas para saciar sua sede de vingança. Com o passar dos meses, o medo tomou conta da cidade. As pessoas evitavam sair à noite e os jovens começaram a contar histórias sobre o corpo seco em volta das fogueiras. Diziam que quem visse o corpo seco teria um destino terrível, ou seria amaldiçoado como ele. As lendas sobre suas aparições tornaram-se cada vez mais elaboradas. Algumas pessoas afirmavam que ele aparecia para aqueles que desrespeitavam seus pais ou cometiam atos de crueldade. Outros diziam que ele tinha o poder de sugar a vida das pessoas com seu olhar penetrante. Anos depois da morte de Felipe, um grupo de adolescentes decidiu desafiar a lenda e passar a noite na casa onde ele havia vivido. Eles queriam provar que tudo não passava de histórias inventadas para assustar crianças desobedientes. Armados com lanternas e coragem juvenil, eles entraram na casa abandonada. O ambiente estava coberto de poeira e teias de aranha, as paredes pareciam sussurrar segredos do passado. À medida que exploravam os cômodos escuros, começaram a ouvir barulhos estranhos, passos leves e sussurros indistintos. Quando chegaram ao quarto onde Felipe havia morrido, sentiram um frio intenso no ar. As lanternas começaram a piscar e as sombras pareciam ganhar vida própria. Foi então que um dos jovens gritou: "Olhem!" Todos se viraram para ver uma figura alta e esquelética parada na porta, era o corpo seco. Seus olhos eram buracos negros profundos e seu corpo estava coberto por uma pele seca e enrugada. Os adolescentes ficaram paralisados pelo medo enquanto a criatura avançava lentamente em direção a eles. "Vocês me desrespeitaram", disse o corpo seco com uma voz rouca e ecoante. "Agora pagarão pelo seu descaso." Os jovens correram em direção à saída da casa, mas as portas pareciam ter se fechado magicamente. Eles estavam presos. O corpo seco continuou avançando lentamente enquanto os adolescentes gritavam por ajuda. Em meio ao caos, um dos jovens lembrou-se das histórias contadas pelos mais velhos sobre como libertar as almas perdidas. Era preciso pedir perdão sinceramente pelas ofensas cometidas contra elas. "Desculpe-nos", gritou ele com toda a força que tinha. "Nós não queríamos ofender você. Por favor, nos deixe ir." O corpo seco parou abruptamente.
Seus olhos negros pareceram brilhar por um momento antes de se tornarem vazios novamente. Ele hesitou antes de responder: a dor da traição é profunda, mas talvez eu possa encontrar paz. Com isso, as portas da casa se abriram lentamente e os jovens conseguiram escapar correndo para longe da casa do corpo seco. Após aquele encontro aterrorizante, os jovens nunca mais duvidaram das lendas urbanas locais. A história do corpo seco continuou a ser contada nas noites frias ao redor das fogueiras da cidade. A lenda também serviu como um aviso para as novas gerações sobre como tratar seus pais e respeitar os mais velhos. Os moradores passaram a realizar pequenas cerimônias em memória de Felipe para ajudar sua alma perdida a encontrar paz.